Olá, Ei, Helena, tudo olá! bom? Peraí, deixa eu ajustar aqui meu fone. Filtrozinho. Não, pera. Peraí, vou só conectar. Tá me ouvindo? Ouvindo, tá me ouvindo? Agora sim. Aham. Olá, Tudo pessoal! bem? Tudo bom, amor? Olá, boa tarde. Já almoçou, Helena? Depois da live. Café por enquanto. É que a Helena tá 1 hora menos, né, Helena? Meio-dia aqui. Meio-dia. Nem sabia que tinha um fuso aí, Helena. Vamos deixar mais um pouquinho de gente entrar, né? Não são nem 1 hora ainda, a Vamos, gente tinha marcado 1 hora. vamos. 5 minutos Mas a aí já gente tem começa. 5 minutos. Mas para quem for entrando, então, não sei se vocês viram a chamada, a gente vai falar hoje sobre um assunto quente, né, Helena? Um assunto que, Sobre inclusive, injetar. teve notícias hoje no Globo.com. Ah, é? Sério? Não tô sabendo. O que que foi? Você vai deixar para contar só na hora da live? A gente vai falar aqui das últimas notícias dos análogos de GLP-1. O que são? É que ela vai explicar Ah, mais ou menos para vocês. tá certo. Muita gente, quando a gente coloca a live de injetáveis para emagrecimento, acho que até confunde um pouco, né? Teve gente que me perguntou assim: nossa, mas vocês vão falar sobre medicações injetáveis? Como assim? Sobre o que que vocês estão falando? Né? Isso gera uma certa confusão, até esse título, né? Injetáveis para emagrecimento, Sim. de terapias infusionais, é diferente, né, Sim. Helena? Mas nós vamos explicar aqui. A gente está fazendo suspense aí para mais gente entrar. Muito interessante. Vou falar só por enquanto para vocês que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou Helena Nicolello, eu sou endocrinologista. Eu já sou endocrinologista há muito tempo, estou formada, terminei a residência de endocrinologia há 12 anos. Eita, Helena, nem parece. Há 12 anos, estou formada em medicina desde 2016. Fiz clínica médica e fiz endocrinologia em São Paulo. E aí vim para o interior aqui em busca de um estilo de vida mais tranquilo. E eu vou me apresentar então também, né? Eu sou cardiologista, eu sou do Pará, na verdade, eu fiz Federal do Pará, vim para São Paulo, então fiz cardiologia no Dante Pazanese e depois acabei fazendo nutrologia também. Cheguei a fazer uma pós-graduação no próprio Dante Pazanese, também ali meio que inventada por mim, de nutrologia e hoje atuo aqui em São Paulo. E é muito interessante como que a gente começou essa parceria, né, Helena? Sim, igualzinho. Então, assim, eu e a Helena, a gente se viu poucas vezes na vida pessoalmente, né? A gente sempre conta isso, Sim, porque os nossos maridos são amigos, né? eu só E há uns por uma. 10 anos a gente se. Tá bom. Há uns 10 anos a gente se conheceu pessoalmente, e desde então, não sei como, a gente começou a discutir casos semanalmente. Então, os casos, nossos casos do consultório, a gente sempre discutiu. E essa parceria começou a acontecer. E hoje em dia a gente discute casos semanalmente e Sim. resolvemos começar a discutir mais sobre metabolismo. E a live hoje, na verdade, eu acho que vai ter muito médico que vai entrar, né? Porque é uma live até, eu acho que voltada mesmo para médicos, mas a gente vai tentar falar de uma forma que todo mundo possa entender. E se alguém tiver dúvidas, pode ir perguntando. E se porventura a gente não vê alguma coisa, depois pode deixar no meu Instagram e no Instagram da Helena as dúvidas que a gente vai respondendo ao longo da semana, né, Helena? Sim. Qualquer dúvida podem ir mandando. Também até posterior, após terminar a live, fiquem à vontade de mandar perguntas para a gente, que nós vamos respondendo aí para todo mundo. Olha, tem um monte de gente falando de você, Helena. E aqui, perguntas sobre tireoide também, a gente fala. Ah, Muito, muito bom. acho que a gente já podia começar, né? Até porque acho legal a gente acabar um pouquinho antes de 1 hora, que senão a gente acaba caindo. Sim, Não é? Vamos também não deixar nada muito longo.
E, gente, sintam-se à vontade, a ideia é a gente discutir, como tem bastante médico, é legal a gente ter essa conversa, porque eu acho que é uma oportunidade da gente discutir mesmo, né? É um assunto que tem muitas dúvidas e a gente também quer aprender. Então, se alguém quiser trazer informações, tem algumas pessoas que mandam aqui no pessoal também, Helena, a gente pode ir falando, né? Conforme essas perguntas aqui. Perfeito. Então, eu deixei aberto aqui do lado também. Então, Helena, vou começar te perguntando, Vamos tá? lá, Vou gente. jogar para você, vou jogar para você para ver se essa galera começa a falar. Então, assim, é super confuso hoje, né? O que que a gente tem de opção no mercado? Vamos tentar listar as opções que a gente tem hoje, o que está liberado, o que não está. Tem muita medicação que tem nomes diferentes que é a mesma coisa. Vamos falar um pouco Sim. disso? E De os cima para injetáveis, baixo, Helena. para baixo, vamos lá. Gente, os injetáveis, que é quando a gente se refere a injetáveis para emagrecer, a gente fala dos análogos de receptor de GLP-1. E são medicações, hoje no mercado a gente tem a mais conhecida, a liraglutida e a semaglutida, mas são medicações, tem muita gente que fala, Helena, mas são medicações novas. E aí a gente vai lembrar do Exenatide lá atrás, né, que foi lançado há uns anos atrás, há mais de 10 anos, e eles foram aprimorando a molécula, né? E essa molécula, ela dá uma sensação de saciedade, imitando um paciente, eu comparo muito com o efeito de saciedade do paciente pós-bariátrico. Então, elas foram criadas, são medicações que foram criadas para emagrecer. E a gente tem no mercado, só fiz essa introdução, mas a gente tem no mercado, basicamente, hoje, a liraglutida, que tem 2 nomes no mercado. Então, é importante, vocês vão ver várias medicações que têm 2 nomes, porque primeiro eles liberaram para diabetes, para o tratamento de diabetes tipo 2. E depois de um tempo que a medicação foi estudada, Carlinha, aí eles liberaram para obesidade, para emagrecimento. Mas aí a Anvisa tem que mudar o nome, solicita a mudança de nome dessa medicação. Então, por exemplo, a liraglutida a gente tem, né, o Victoza e a dose maior para emagrecer, que é o Saxenda. Saxenda. E isso a gente vê com todas, né? Por isso que o pessoal libera uma, primeiro para obesidade, desculpa, primeiro para diabetes e depois a liberação para obesidade, né? A gente acaba vendo isso com todas as moléculas. É isso mesmo. Continua, aí, desculpa. Imagina, o liraglutida ele é de uso diário, e a gente tem aqui o semanal, que é a semaglutida, que é o Ozempic, que é de uso semanal. E a gente tem agora, a grande expectativa é ela ser lançada numa caneta maior para emagrecimento. E depois a gente tem uma outra molécula, que é o terzipatida, que eu achei que ia ser lançada só em dezembro desse ano, ou janeiro do ano que vem, mas o laboratório, ontem conversei com um representante me falando que eles estão pensando já estão começando a preparação dos médicos para o lançamento em agosto ou setembro, aqui no Brasil. Que na verdade a semaglutida, os maiores também já estava prometendo desde julho do ano passado, né? E ainda não chegou. Então tem até essa questão, que tem vários pacientes aí utilizando ainda o semaglutida na dose menor. Acho que a gente pode falar marca, será? Não sei. Vamos ficar assim. A gente é um pouco espontâneo, então se fiquem à vontade, a gente vai falar. Qualquer dúvida, a gente volta e explica. A gente volta. Se tiverem dúvida. Então, tem muito paciente usando e ainda não chegou à dose maior. E só complementando um pouco, acho que antes da gente continuar com as moléculas, você começou a falar, acho que da fisiopatologia da medicação, do como ela funciona. Acho que a gente podia voltar um pouco nisso, né? E eu acho que é interessante a gente ver, então, a Ale estava falando que eles são, principalmente a liraglutida, a semaglutida, são análogos, né? Eles são análogos do GLP-1, que são hormônios que a gente já produz ali intestinais, né? E eu acho muito legal quando a gente vai ver o efeito da medicação, que ele foge só do trato gastrointestinal. Então, tem aquela questão da saciedade, da redução do esvaziamento gastrointestinal, que com certeza vai ter efeito, mas ele tem outras atuações, né? Que a gente não vê muito isso em qualquer lugar. Então, quando a gente vai ver a atuação dele no metabolismo e naquela questão da saciedade, da saciedade neurológica, né? Eu esqueci a ação central eu esqueci o termo agora, daquela coisa, o paciente ele sente aquela vontade de comer, que ele não tá mais com fome, né? Sim.
Então, acho que isso é um efeito que a gente traz da medicação e que a gente vê essa resposta nos pacientes também. Perfeito. E, e aí, Lê, a outra medicação, que é essa promessa que está por vir, ela não atua só no GLP-1, né? Não, ela Você quer atua também no complementar um GIP. pouco? Sim, essa molécula. Então, a gente tem os que estão agora no mercado, que eles atuam só no GLP-1. E aí eu explico para o paciente que ele tem ação periférica, e a Carla vai falar da ação cardiovascular, e a gente vai falar muito Uhum. desse porquê, da segurança que traz para o paciente. Ele tem uma ação no esvaziamento gástrico, então ele lentifica o esvaziamento. Paciente assim, sabe quando você está indo no self-service? Aí você come um prato, tá delicioso. Aí você termina o prato, você vai lá levantar para pegar mais comida. Nesse meio tempo, você fica na fila. E aí você sente e fala, nossa, acho que eu tô satisfeita, acho que eu não preciso de mais comida. Por que isso acontece? Porque dá tempo do intestino, do trato gastrointestinal, liberar o GLP-1, nossa incretina verdadeira, gente, bloquear o esvaziamento gástrico e falar, Helena, pare de comer, você tá satisfeita, seu estômago está cheio. E depois ele vai no hipotálamo, na parte central da fome e fala, você já teve a sua comida, Que você já você teve o seu alimento precisava. que você precisava. Então, ele, na verdade, ele faz essa comunicação entre o intestino e cérebro. E ele também, e é muito engraçado, né? Que cada um tem um tipo de sentir a sua fome. Então, ele também, assim, vai atuar em outros pontos, em pacientes, às vezes, até com episódios de compulsão. Não com transtorno de compulsão clássico, Carlinha, Uhum. mas aquele paciente que, às vezes, tem algum motivo emocional que desencadeia períodos de compulsão. Então, ele vai ter várias ações, assim, para diminuir a ingestão de comida, tá? Uhum. E aquela questão Perdão, pode falar. Não, pode terminar. O A gente novo se age no atropela. GIP também. Ah, sim, A gente fala que eu tinha te pouco, né? perguntar. A gente fala muito, gente. Vocês podem ir perguntando. Mas é muito legal isso, porque no consultório você percebe que, ai, doutora, aquela coisa assim, eu chegava em casa, eu precisava comer alguma coisa, às vezes até o próprio doce, né? Um chocolate, um doce, eu precisava comer alguma coisa para me sentir, não é a fome, Sim. né? Para sentir um ganho secundário. E ele atua nessa questão também, né? Ele atua nessa parte neurológica também. Então, isso é Na muito parte de interessante. E recompensa você ia falar do JIP, né? Da, Isso. da atuação do. Pode falar. Do GIP, o Terzipatida, que é essa medicação nova. Gente, eu não estou seguindo o script que a gente fez, mas a Carla vai Não, tudo colocando as bem. coordenadas Eu aqui. vou colocando algumas coisas aqui. Bora falando, que eu acho que fica melhor assim. E aí, Vai se alguém perguntar avisando. algo para você ou para mim, a gente vai falando. Porque tem aqui uma caixinha, a gente tá nova no mundo da live. Gente. E aí tem umas pessoas que fazem pergunta à parte aqui. Então aí eu vou falando. Ai, me manda. Pode falar, Gi. O Eu vou falando. Então, ele tem essa atuação além do GLP-1, né? Ele também atua no GIP, né? Que então é um outro efeito, né? Isso é interessante também. Deixa eu tentar voltar para o nosso script. Vamos lá, porque senão... Via oral, né? Da medicação via oral. A gente pode falar um pouco sobre isso, né? Que muita gente pergunta. Então, Você tá aí, Lê? Travou? Não, Tá você bom. tá aí. Então, a gente tem hoje também a semaglutida via oral, né? E, assim, especificamente não para obesidade, né? Não liberada para obesidade, mas a gente tem a molécula via oral que alguns pacientes usam. E a gente tem um ganho secundário também na redução de peso, mas que a gente estava até discutindo sobre isso hoje, né? Que ele não se compara totalmente ao que a gente tem no mercado injetável, né? Subcutâneo, no caso, com a sema subcutânea, né? Você quer falar um pouco do sema via oral? Eu acho que é mais isso, né? A gente já tem ele liberado em 3 doses via oral, e aí a diferença é que tem que ser ingerido todo dia. E é uma molécula que tem a NAC, que ele faz com que a molécula consiga ser absorvida. Para a gente ter ideia, pessoal, o laboratório, por que tem esse custo tão alto? Ele demorou para desenvolver uma molécula porque o GLP-1, a incretina, dura minutos no nosso sangue. Então, eles precisaram modificar muito para que ela consiga ser absorvida e ter ação. A semaglutida oral, ela tem 3 doses. A dose mínima é uma dose só de adaptação.
E o ideal é que o paciente faça o escalonamento até a dose máxima, mas ele está sendo testada para emagrecimento, para obesidade, mas numa dose muito alta, né? Uhum. Então, a gente vê que o paciente com doses baixas, assim como acontece também com a caneta, não emagrece tanto, né? Lógico que Fora varia que, querendo ou não, tem a questão gastrointestinal que envolve. O paciente tem que tomar diariamente, tem que estar em muito jejum. em E jejum, acaba que com a caneta a aderência ela é melhor, né? sim. Então tem isso também. E que mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Os outros efeitos da medicação. Eu acho que isso é um assunto muito legal, porque assim, o que eu vejo no consultório? Assim, ultimamente, não só com esse tipo de medicação, mas uma coisa que eu acho muito legal é que antes você tinha uma doença, acho que a letra travou. Você tá aí, Helena? Acho que ela vai voltar. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, você tinha ali uma doença e você tinha uma medicação para tratar essa doença de forma isolada, né? Então, por exemplo, você tinha uma pressão alta, você tinha uma medicação para tratar a pressão alta de forma isolada que não trazia ganhos secundários. Você voltou, Lê? Ai, meu Deus, a Lê tá travada, tadinha. Eu vou falando aqui, Helena, enquanto você reconecta. Então, é muito interessante que eu acho que existe essa preocupação hoje da gente usar uma medicação que traga ganhos secundários, né? E a gente vê muito isso hoje com os análogos do GLP-1. Tá bom. Então, assim, a gente tem diversos estudos, cardiologista gosta de estudo, né? Então, eu não aguento. Eu trouxe aqui vários nomes e números, caso alguém pergunte, eu não sei se chega a ser interessante, mas o último que a gente teve foi o Flow Trial, né? Que foi um estudo mostrando que essas medicações, então, além dela trazer o ganho ali da perda de peso, ela vai trazer uma proteção renal para esse paciente, né? Então, ele vai estar ganhando isso também. Ela vai voltar. É só tentar chamar ela de novo aqui. E eu já continuo aqui falando. Chamei. Então, a gente vai ter esse efeito de trazer um ganho secundário com outras coisas. E hoje a gente vê que o paciente que faz uso hoje da medicação, além dele emagrecer, se esse paciente é um paciente, por exemplo, diabético, que tem uma insuficiência renal crônica, eu vou prevenir. Voltou, né, Lê? Voltei. É a sua conexão, eu acho. Tá. Eu tô falando, então, essa questão da gente ter ganhos secundários com a medicação, que não é simplesmente perder peso, né? Então, existe esse ganho, por exemplo, isso do pouco eu estava falando da insuficiência renal. O paciente que tem uma insuficiência renal crônica, ele tem esse ganho de proteção, oi? Em 24% do risco de evolução para progressão renal. E uma outra coisa que eu acho, né, como cardio super interessante é a redução de risco cardiovascular. Então, hoje a gente tem mais essa opção. Então, se é um paciente diabético ou não, se é um paciente obeso, por exemplo, que não seja diabético, e que eu tenho um paciente de alto risco cardiovascular, um paciente que já infartou, por exemplo, né? Ou que tem história familiar, a utilização da medicação vai reduzir o risco cardiovascular. E aí, hoje a gente já tem estudos comprovando isso desde a liraglutida, semaglutida, tirzepatida. Então, com todas as medicações a gente tem esse ganho secundário. E sem contar com a parte da esteatose hepática, que a gente sabe que não é simplesmente um acúmulo de gordura no fígado. Então, também temos o tratamento e a proteção hepática com essas medicações, né? Sim. E você quer, deixa eu ver, recebeu alguma pergunta, Alê? Eu vou só falar que alguém perguntou em relação à potência, né? A Uhum. perda de peso que você tem com esse tipo de medicação. Por que toda essa pesquisa da parte... Por que eu discuto muitos casos com a Carla no dia a dia, gente? Porque os meus pacientes diabéticos com síndrome, eles não padecem no meu consultório. Eles padecem no consultório do cardiologista, tá? Ou do vascular. Ou do neurologista com AVC. Então, as medicações hoje estão buscando medicações que não reduzam só a glicose, mas que sim protejam o paciente do que ele realmente morre, né? E a longo prazo, e para que a gente possa usar num paciente de 60 anos, de 70 anos. E aqui me perguntaram em relação à potência, o que é o efeito do emagrecimento,
E eu vou fazer uma coisa muito interessante. Eu pego muitos pacientes que tentaram usar por conta própria as canetas e não conseguem ter um sucesso exatamente porque a gente precisa escalonar o uso com cuidado, né? O protocolo que está na bula, que eles orientam, é um protocolo bem cuidadoso. E é muito interessante que a gente precisa, às vezes, associar com medicações, que às vezes são dados até que a gente não encontra na literatura, mas medicações para ansiedade. A gente precisa, nos primeiros 30 a 60 dias de uso, gente, tratar ou minimizar os efeitos colaterais, Carlinha, que principalmente são do trato gastrointestinal. A gente tem pacientes com constipação crônica, né, com constipação grave. E então, a gente tem que abordar eles, às esse vezes, paciente sozinho até param de tomar, né? Eu tenho muito que para de tomar. Exatamente. Exatamente. E aí, na dose correta e abordando de uma forma mais clínica os efeitos colaterais, a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma aderência muito boa e consiga chegar nas doses terapêuticas, que são as doses de emagrecimento. E é interessante também que para eu considerar um paciente respondedor, gente, ou não respondedor, eu tenho que avaliar 2 a 3 meses do tratamento, tá? Então, Lê, acho que tá meio ruim a conexão. Tá travando, não sei se é só pra mim. Se alguém puder responder, tá travando pra vocês também, né? A Helena? Ah, você tem que repetir isso, Helena, que é super interessante. Acho que ela vai cair de novo. Você vai cair de novo, Helena. Caiu. Eu vou te chamar de novo. Enquanto você reconecta, é que não dá pra te ouvir. Ah, você tá aí ainda? Tá travada, né? Enquanto ela reconecta, acho que ela não tá nem me ouvindo. Enquanto ela reconecta. Vou avisar aqui pra ela. Enquanto você melhora a sua conexão, Helena, você não deu pra ouvir nada que você falou aí, que eu acho super interessante. Quando você estiver reconectada aí, eu vou te avisar. Mas isso que ela está falando do paciente, ele tomar sozinho a medicação, a gente vê bastante no consultório. E eu até preparei aqui, eu vou trazer para vocês, que teve o último encontro de obesidade do ano passado, que eu achei muito interessante. Enquanto eu vou chamar a Helena aqui, eu vou trazer essa informação para vocês. Chamar de novo, deve estar com algum problema lá na conexão na clínica. Então, quando a gente vai avaliar essa questão do paciente tomar a medicação... Voltou, Helena? ai, que bom. Espero que não caia mais. Tá. Eu vou só terminar aqui o raciocínio e você repete o que você estava falando, que é super interessante. Que eu estava falando, Lê, sobre a questão assim, da gente pegar muito paciente que toma medicação sozinho e o que me preocupa muito, a perda de massa magra nesses pacientes. Perfeito. Porque assim, gente, diminui a fome. E o paciente se deixar passa o dia inteiro sem comer. E aí eu trouxe aqui uns dados do Obesity Week de 2023 que eu achei muito interessante, que foi até a Lê que compartilhou comigo, né? Eu achei muito legal esse assunto. O que eles viram? Eu vou ler aqui, ó. As pessoas que receberam tisepatida, que é a nova medicação, né? Por 88 semanas, perderam 26% do peso corporal, sem qualquer intervenção intensiva no estilo de vida no ensaio Stormont 4. Ou seja, a medicação emagrece mesmo sem dieta e sem atividade física. Vai ter resultado. Isso é bom e ruim. Aí a gente vem aqui, ó. No estudo com a semaglutida, já no STEP, o que ele viu? Que quando você associa uma intervenção no estilo de vida, eles perdem a mais apenas 1%. Então, isso é bom e ruim. Por que eu estou falando isso? Porque nesse mesmo estudo, o que eles viram? Que a massa magra diminuiu em quase 10% em relação à linha de base. Então, você imagina, você tem um paciente que tomou a medicação, que não fez atividade física, não fez a dieta adequadamente, e ele perdeu massa magra. E se esse paciente é um paciente com risco de sarcopenia, um risco do paciente ter perda de massa magra, né? O que acontece? Ele vai perder massa magra,
ele vai parar de tomar a medicação, porque ele vai começar a se sentir fraco, a se sentir mal, aí ele vai engordar, vai trocar tudo por gordura, vai diminuir o metabolismo e depois vai piorar todo o processo. Então, uma parte boa também que eu estava lendo sobre sobre a retatrutida, que já é outra, né? Que ainda não está liberada ainda. Mas ela vem prometendo melhorar a composição corporal e ter menos perda de massa magra. Sim. Então, isso é muito interessante e é um alerta para as pessoas que estão fazendo medicação por conta, ou para, às vezes, assim, muito médico mesmo, que faz a prescrição isolada, sem se preocupar com isso, para dar essa atenção, né? Mas agora volta o que você falou, porque não deu para ouvir nada. Você estava falando sobre a potência das medicações e volta lá, Lê. É mais ou menos, se cortar também, a gente repete, até escrevo aqui para o pessoal saber. A gente tem uma potência aí. Você tá no Wi-Fi? O Wi-Fi tá caindo aqui. É melhor você tirar do Wi-Fi, eu acho. Não, tá sem, entendeu? não tá entrando. Desconecta o Wi-Fi. Ah, então tá. Não, mas dá pra te ouvir, vai. Qual que vocês estão falando? A potência de perda de peso, ela varia muito do padrão alimentar do paciente. Então, se o paciente ele tem um padrão hiperfágico ou um padrão beliscador, a resposta vai depender disso. E de questões emocionais que o paciente tem com a comida, tá? Mas o que a gente considera aceitável é uma perda de maior que 3 a 5% do peso do paciente em 12 a 16 semanas, gente. Isso significa que em 30 dias eu não posso avaliar esse paciente em relação a ser um respondedor ou ser um não respondedor aos injetáveis. Então, geralmente, o ideal é, mesmo os estudos, Carla, são de 12 a 16 semanas, né? Nesse período, o que a gente faz é contornar ou minimizar os efeitos colaterais, tá? E eu pego muita intolerância pelo paciente, principalmente as mulheres jovens que fazem hipotensão, porque bebem pouco líquido, porque ele dá aquela sensação de plenitude gástrica, de que você está com o estômago cheio, e você acaba esquecendo de beber água, esquecendo de se hidratar. E aí também já piora o intestino, e aí vamos tendo outras complicações. Muita constipação, né, Helena? Constipação, que a gente precisa abordar, senão o paciente abandona o tratamento. Ele abandona. Tem paciente que faz constipação gravíssima com a medicação. Exatamente. E abandona mesmo o tratamento. E de efeito colateral, o que mais você vê, Helena? Assim, o que é mais frequente no seu consultório? Bora ver se bate. Helena? Tá aí? Tô aqui. Tá difícil aí a conexão. Tá. Difícil. O mais comum, gente, são os efeitos do trato gastrointestinal. Então, enjoos, náuseas, vômitos. E é importante o pessoal o laboratório que tem essa caneta no mercado, eles fazem um protocolo para minimizar os efeitos colaterais. Então, é importante que o paciente acesse o site, leia os cuidados, que são alimentos leves, se alimentar em pequenas porções, isso é super importante. A composição do alimento que vai ter. Então, eu falo para o paciente, porque a gente tem a vontade emocional de comer. Então, fala, nossa, eu amo esse prato, eu vou comer essa galinhada, eu vou comer muito, eu tava com saudade. Eu vou comer. E aí, quem manda ele comer é o cérebro. Na verdade, ele vai se sentir saciado com uma quantidade pequena, mas o cérebro vai falar para ele continuar comendo porque está dando prazer para o paciente. E aí é a hora que o paciente passa mal. Ou quando também o alimento é muito gorduroso. Isso é. E também Carla, uma coisa que eu tive que trabalhar com essas medicações para conhecer, que era um efeito colateral que não era tão descrito, que é a falta de energia que esses pacientes têm. Isso sim, isso é muito comum. Isso me preocupa, porque quando eu prescrevo a medicação, eu falo assim, você vai tomar a medicação contanto que você não pare de fazer exercício. Porque essa falta de energia, muitas vezes leva o paciente a parar de fazer atividade física. E aí entra no que eu acabei de falar, que tudo que não pode acontecer, deixar de comer, e inclusive, não sei se tem gente aqui online, muito colega médico que toma a medicação e fala, não, tô ótimo, não vou comer o dia inteiro, né? Então, assim, vai perder todo o músculo
Uhum. Vai ficar tudo flácido e aí acaba tendo depois reganho de peso, né? Sim. E isso que você falou da alimentação, a redução da ingesta de fibra, que vai gerar constipação, e a proteinização, né? Que é Uhum. essencial. Então precisa proteinizar a dieta para você conseguir manter massa magra, né? Perfeito. E de efeito colateral desse de energia é muito importante. A gente acaba orientando para o paciente se alimentar, comer pequenas porções de carboidrato de rápida absorção a cada Uhum, 2, 3 horas e uhum. sempre fazer uma ingestão de líquido e alimentos com carboidrato no pré-treino, tá? Para otimizar essa vontade do paciente. E eu tenho um caso muito importante aqui, muito interessante, que é um pai e um filho que começaram a usar a medicação juntos. Eu sempre deixo a bioimpedância deles salvos aqui para documentar, que é bem interessante. Os dois emagreceram, em mais ou menos 18, eles pesavam 120 quilos, 130 quilos, era bem parecido. E eles emagreceram mais de 10% do excesso de peso, né? O filho emagreceu 12 quilos, o pai quase 20. E o filho fez atividade física e o pai, que tinha 50 e poucos anos, não fez. O filho tinha 22. E o pai perdeu tudo de massa magra. E o filho não perdeu massa magra. Nossa. Então foram dois Ah, exemplos é. sincrônicos. E eu falo que é a mesma, Carla, é o mesmo paralelo que a gente faz com a cirurgia bariátrica, Uhum. né? Então, É. aquele paciente tem uma grande perda de peso só pela bariátrica, que conta só com a bariátrica, mas não toma whey, não faz suplementação, não faz a musculação, ele vai ter uma evolução da bariátrica muito ruim a longo prazo. Muito ruim. E é muito parecido. Exato. Muito E parecido. acaba perdendo massa magra e tudo. E falando em bariátrica, e aí? A associação dos análogos de GLP-1 com a bariátrica. É, Você quer falar sobre isso? tá. Adoro. Vamos lá. Fala, Lê. Você tem paciente que usa? Muitos, muitos. E geralmente são pacientes após 4 a 5 anos pós-cirurgia bariátrica. E a gente Uhum. sabe que aqueles pacientes que fizeram só o sleeve, que é aquele paciente que só mexeu no estômago, tem um reganho de peso maior, né? Mas mesmo os pacientes que fazem o bypass precisam em alguns casos, porque eles acabam não tendo medidas comportamentais de controle de peso. Tá travando. Tá travando, Lê. Tá voltando aos poucos. Quando a gente tá ansioso aqui pela informação, você trava. Voltando, tá voltando. Aí, enquanto estabelece sua conexão, tá voltando. Aí você vai repetir depois disso. Mas ela estava falando sobre os efeitos colaterais. Tá, tô esperando porque você tá travada ainda, vou esperar você voltar. Então, acho que você voltou. Voltou. Então termina. Termina que você voltou. Tá aí, vai. A gente ouviu até a parte da. Você estava explicando a cirurgia, do sleeve. Isso, o paciente, a gente tem um índice que reganha peso, né? Geralmente Uhum, eles não voltam aquele MC inicial, né, de 39, 40 ou até por peso, mas eles têm um reganho de peso, tá? uhum. 40%, aí a gente tem as estatísticas dependendo da técnica cirúrgica. E esses pacientes, às vezes, eles ficam muito insatisfeitos, que eles chegaram. Travou de novo, Helena. Travou de novo. Eu vou. Nossa, tá super travando a sua conexão. Enquanto você volta, então, eu vou falar sobre até um estudo que saiu esse ano, acho que foi em janeiro, falando sobre as contraindicações, né? Porque tem muito paciente que pergunta e existe muito. Eu acho que a Helena não percebeu que ela caiu ainda. Alô, Lê? Você tá aí? Eu vou completar aqui o assunto.
Então, assim, eu vou chamar a Helena de volta, porque ela caiu. De novo, coitada. Deve estar desesperada lá. Deixa ela voltar para ela concluir o assunto dela. E enquanto isso, eu estava falando sobre as contraindicações, né? Então, existe muito questionamento sobre colelitíase, colecistite, pancreatite. Olê, eu acabei falando sobre outra coisa enquanto você voltava, eu vou só terminar o raciocínio aqui para você voltar. Estava falando sobre as contraindicações, né? Sobre que tem aqueles questionamentos sobre câncer de pâncreas, sobre pancreatite, colecistite, sobre essas questões com os do GLP-1s. E os pacientes, eles trazem esse questionamento. E em janeiro agora saiu um estudo mostrando que não tem essa evidência, não tem essa correlação do risco de câncer de pâncreas com os análogos do GLP-1. Não tem. E assim, quando a gente pensa em colecistite, né, colelitíase, pensando nesse tipo de medicação, o que a gente vê é que grandes perdas de peso podem estabilizar essas questões biliares, não é da medicação específica. Então, hoje, as contraindicações elas são muito poucas, na verdade, né? É a mulher que está grávida, que está amamentando, ou alergia. Fora isso, a gente não tem contraindicação, né, Lê? Fora essas. Então, eu acho interessante a gente trazer também essa informação. Agora, volta, Lê, para ver se você consegue terminar a falar. Também Sim. agora a gente está te ouvindo, mas a gente só ouviu a parte que você explicou do tipo de cirurgia. Aí depois travou tudo. Fala de novo. Aquele paciente que ele responde mal à cirurgia depois de 4 a 5 anos, ele realmente é um candidato ao análogo de GLP-1. Só que, como ele já tem um efeito incretínico, que é esse efeito de saciedade da cirurgia, eu não vejo, as respostas não são tão boas com os análogos. Entendo. Então, o paciente reganhou peso após a bariátrica por outro motivo. Porque ele tem uma compulsão que não foi tratada, porque ele tem uma ansiedade que não foi abordada, porque ele está num ambiente obesogênico, ou porque ele ficou sedentário e tá tendo alguma complicação em termos de falta de vitamina da bariátrica. Então, eu geralmente tenho uma resposta melhor, às vezes eu associo, porque até o paciente, ele tem essa curiosidade, ele está frustrado. Isso Tá é travando de novo. importantíssimo. Tá travando, Lei. Estão me ouvindo? Tamo. Agora tamo. Tá? Uhum. Tá, voltou. Isso. E a gente tem alguns estudos também. Tá travando super, Helena. Tá travando super. Enquanto ela... Peraí. Acho que você não consegue mudar de lugar. Eu vou chamar de novo a Helena. E se alguém tiver alguma dúvida para a gente discutir, já está terminando aqui as nossas perguntas. Eu separei aqui algumas perguntas, mas já está acabando aqui. Agora, é muito interessante essa questão do ganho secundário da medicação que eu estava falando, né? Então, quando a gente vai avaliar, a gente tem os benefícios cardiovasculares por exemplo, com Saxenda, com Victoza, com todas as medicações, a gente já tem tudo mostrando esse ganho secundário. Deixa eu só ver se a Helena voltou aqui. Ainda não voltou. A gente queria discutir um pouco também sobre a questão do uso em adolescentes. A gente tem estudos também que saíram nos adolescentes. Deixa eu ver se ela volta aqui. A Helena está bastante paciente adolescente também no consultório. Seria interessante a gente ver qual que é a prática clínica dela. Mas enquanto isso, eu vou adiantando os estudos. Então, a gente teve um estudo que saiu, acredito que foi no último ano, se eu não me engano, e que já teve essa resposta em... Acho que ela voltou. Oi, Lê, você voltou? Aí. Ah, meu Deus. Eu já tinha até mudado de assunto aqui, que eu estava falando sobre os adolescentes, que eu queria muito saber, porque você tem alguns pacientes adolescentes, Legal. né?
Então, a gente tem estudo mostrando o benefício em adolescente. Se eu não me engano, era de 12 a 18 anos, né, que saiu os estudos, com boas Sim, respostas. E você tem pacientes adolescentes, né, que usam a medicação? Me conta, como que é a sua sim, prática tenho clínica sim. com adolescente? Tenho bastante. E o adolescente é muito interessante que a gente faz um trabalho gradual para iniciar a medicação. Uhum, A gente tem que conhecer muito bem esse adolescente primeiro, para depois iniciar, preparar a cabeça dos pais, conversar bem com o adolescente, ter um atendimento multidisciplinar. uhum. Mas a resposta é muito boa. Nós temos adolescentes grandes obesos, né? Então, aqueles pacientes com IMC de 38 e IMC de 40, e que aquilo vai impactar em toda a vida dessa criança, né? Eu tenho um paciente que a gente já usava outras medicações quando ele fez 12 anos, saiu o estudo, e nós tivemos uma resposta excelente, né? Muitas vezes a gente poupa esse paciente mais tarde de ter um diabetes tipo 2, de ter uma fibrose hepática, e eu tenho excelentes respostas, né? Fora o perfil metabólico, O né, de paciente que tem também interferência de colesterol, HDL, então tem esse ganho também, né? Mas pode continuar. Não, o adolescente responde muito bem, ele fica muito motivado. Eu tenho pacientes de 14 anos, são duas pacientinhas que usaram por um período bem determinado, de 6 meses, e depois chegaram no peso ideal e realmente mudaram a qualidade de vida delas, né? Uma delas é uma paciente que tinha até um pré-diabetes e 14 anos, e foi uma resposta fantástica que a gente vai mantendo, acompanhando essa paciente a cada 3 a 6 meses, mantendo os outros cuidados com o estilo de E aí vida, tentando né? ganhar E, em atividade física, né, ganho de massa, que a gente vai conseguindo reduzir, né? E isso é uma outra coisa que todo paciente pergunta no consultório, por quanto tempo que eu vou ter que tomar? essa é Aí ótima pergunta. isso é complexo, porque a primeira coisa que eu falo, eu acho que hoje em dia já está mais enraizada, eu espero, esse conceito na cabeça dos médicos, né? Então eu sempre falo a mesma coisa, aquelas médicas velhas, né? Que sempre vai repetindo a mesma história no consultório. Eu já tô ficando assim, Lê. Então eu Eu sempre falo a também. mesma coisa pro paciente. Eu falo, tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu pego um paciente hipertenso e eu suspendo o remédio dele, o que vai acontecer com a pressão desse paciente? Vai subir, não é? Porque é uma doença crônica. Então, assim, se eu pego um paciente obeso, que é uma doença crônica, e eu suspendo a medicação, o que vai acontecer? Vai subir, vai voltar a ficar obeso. Então, a resposta ela é complexa, né? Não é que você eu vou ter que tomar pro resto da vida. Pode ser que sim, pode ser que você possa Sim. substituir por outra coisa, mas ficar sem nada, não. Então, provavelmente assim, ou eu vou ter que entrar com uma outra medicação, ou eu vou ganhar em atividade física, em estilo de Sim, vida e alimentação, mas algo vai ter que ser feito para esse paciente que tem uma doença crônica, né? Então, exatamente. mas você tem alguma. A visão dos médicos e a visão dos pacientes, ela tem que ser amadurecida em relação ao tratamento da obesidade, Exato. né? Então, a nossa proposta da live é exatamente trazer esse conhecimento, não só para os pacientes, que eu sempre falo para o paciente que eu falo que Google não tem boa medicina. Lógico que tem as fontes, mas é importante que os pacientes conheçam sobre as possibilidades de tratamento de obesidade, que todas as outras áreas, se não souber prescrever, mas que ofereça ao paciente esse caminho de cuidado para a obesidade, né? Uhum. E que ofereça isso em alguns momentos da vida dele, ou que ofereça esse caminho, oriente sobre um profissional que trata obesidade. E o tratamento, geralmente, ele é para sempre. Eu falo que não é o tratamento medicamentoso, mas o controle é para sempre, é o que você Sim, falou. é. E E o assim, uma paciente tem coisa muita que eu. dificuldade em aceitar Isso, isso. eu acho que uma oportunidade grande que a gente tem hoje que eu não estou falando só para paciente, mas para médico também, porque a nossa live, esse programa de lives que a gente está tendo de ensino, eu acho que também é voltado principalmente para o profissional da saúde que ainda é muito pobre nessa área e tem muito preconceito. Assim, Muito. mas eu vou ficar viciado na medicação. Quando eu parar de tomar, eu vou ganhar muito mais do que antes. Isso é completamente mito, né? Então, não faz o menor sentido esse tipo de raciocínio. Sim, se você estiver tomando errado, foi o que eu falei no início da live, né? Para quem não escutou, que é aquele paciente que está tomando sem um acompanhamento adequado,
sem uma dieta adequada, sem uma atividade física, sim, isso pode acontecer. Porque ele pode perder massa magra e pode ganhar depois massa gorda e piorar o metabolismo. Mas, no geral, não existe essa ideia, né? Sim. Então, acho que isso Eu também é falo para o importante. paciente, ele às vezes quer alguma coisa assim, doutor, eu queria mudar meu metabolismo, eu quero acelerar meu metabolismo. E eu falo que o grande acelerador de metabolismo é a massa muscular, É, isso aí. né? E o tecido gorduroso, gente, é um tecido de reserva. Ele tem uma taxa metabólica baixa, né? E ele vai tentar acumular o máximo possível. E isso é muito o efeito da medicação, do semaglutida dos injetáveis, que ele age também no centro regulador da fome. Uhum. Então você emagreceu, mas seu centro regulador de peso estava achando que você está passando por privações de alimento, gente. É. E a gente vive num obesogênico. E aí ele faz mecanismos para reganhar, te deixa mais preguiçoso quando você começa a emagrecer. Então você tem que ir evoluindo o tratamento. Então tem paciente que responde super bem nos primeiros 3 a 6 meses, cara, e depois para de responder, mas porque esse metabolismo lentificou, porque se privou de muitos prazeres, então acabou perdendo um pouco assim a vida social. Isso a gente tem que abordar com o paciente também. Uhum. Uhum. Isso é muito interessante, porque Controle. eu falo para o paciente, você vai entrar num ambiente de guerra. O seu corpo vai entender que você está passando por um processo de desnutrição. Que é isso? Ele é um processo de desnutrição. Então, assim, tudo vai acontecer para você recuperar o peso perdido. Seu corpo vai desesperar para te dar mais fome, para diminuir o metabolismo. E a gente tem que guardar a carta na manga, né, Lê? Isso não é um lugar, uma coisa que tem em Exatamente. livro, mas a gente que vê na prática clínica, até quero ouvir um pouco de você. Mas eu faço muito isso aqui. Eu fico guardando carta na manga meio que para dar uma enganada no corpo do paciente. Então, se você entra com todas as suas armas, ele vai parar de responder ele dali a 6 meses. Então, acho que o interessante é você ir mudando a estratégia e oferecendo novas coisas para dar uma burlada naquele corpo que está tentando voltar pro peso que ele perdeu. Conta qual que é o Sim. segredo, Lei, que você faz. O que a gente faz muito? A primeira coisa, assim, tem muita gente que acha que só porque os injetáveis são medicações novas e caras, que eles têm uma resposta muito superior, às vezes, a alguns outros tratamentos mais antigos. Uhum. E os pacientes até se decepcionam com essa resposta, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a sibutramina, que é uma medicação que está há mais de 20 anos no mercado, a gente às vezes tem um paciente que foi respondedor, que perdeu 10% do peso e ele viu os injetáveis para emagrecer e quer migrar de tratamento. Uhum. E aí ele vai para os injetáveis, não teve uma boa resposta. Por quê? Porque o componente que ele comia era um componente serotoninérgico. Ele buscava prazer para comer. Uhum. E aí a gente, quando associa a medicação, a gente tem um efeito melhor. E se o paciente estagna no efeito platô, geralmente depois de 3 a 6 meses, cara, a gente vai juntando fatores. Então você tem que conversar com calma com o paciente e falar. Nessas últimas 4 semanas, onde você está ingerindo o seu excesso de calorias? É bebida? É doce? É balinha de goma? É amendoim? O que está Ou foi a fazendo redução da atividade você não ter... física? Exatamente. Ou foi a redução de energia que te levou a parar a prática de atividade física? Então, a gente tem que fazer essa avaliação e o tratamento ele tem que ser reestabelecido a cada 3 a 6 meses, gente. Sim. Você não consegue ficar com o mesmo sucesso, com a mesma medicação, com a mesma dose. E às vezes a gente tem até que mudar alvo terapêutico. Associar, né? Então, assim, uma coisa que você falou depois eu queria que você falasse um pouquinho de associação, mas você falou uma coisa super interessante, que ainda falando um pouco sobre essa questão do preconceito, né? Do paciente com obesidade e das medicações, né, para obesidade, você vê que é muito mais difícil você ter a liberação da mesma medicação para a obesidade do que para o diabetes, né? Só daí você já vê que é muito, parece que o risco-benefício ele não entra em matemática, tanto de risco do paciente obeso que tem. Mas a sibutramina, por exemplo, né, ela é uma medicação super interessante, uma medicação barata, né, que a gente consegue associar, né, Lê? E, mas principalmente como cardiologista falando, eu vejo muitos colegas, inclusive, mas tem risco cardiovascular, tem estudo mostrando, mas, gente, tem que individualizar. E o risco da obesidade? É lógico que você não vai pegar um paciente que acabou de infartar e dar sibutramina, porque não faz sentido. Mas um paciente obeso que tem um risco cardiovascular alto, você faz o score de cálcio, você estabiliza a pressão, o colesterol tá ok, por que não? Entendeu? Então, você não pode ser engessado, né, em estudo. Você tem que entender o que o estudo está te falando. E eu falo isso como cardio porque cardiologista é muito quadrado nos estudos.
muitas vezes não consegue individualizar, então é difícil para mim também. Mas você precisa individualizar, por quê? Porque a gente tem poucas opções. O paciente obeso, além do Sim. preconceito que ele enfrenta por parte do médico, por parte da indústria e por parte dos outros, tem pouquíssimas opções disponíveis no mercado. Então, não dá pra gente não extrair a última gota de cada uma, né? E olha o absurdo que a gente chegou. Que a gente chega hoje, 2024, a gente tem obesidade aí causando mortalidade, uma elevada mortalidade cardiovascular, e nós não temos nenhum tratamento no SUS. Então, isso é um absurdo. Então, como assim o paciente do SUS, a única opção dele é bariátrica, que é uma fila de 2 a 5 anos, da última vez que eu me informei. Então, como assim ele não tem outros tratamentos disponíveis no SUS? Uhum. Então, isso é uma falta de acolhimento com o paciente que está acima do peso, né? Ninguém sabe o que levou o paciente. As pessoas julgam muito. Ah, é só força de vontade. E às vezes os próprios pacientes falam isso. Ah, mas é só eu ter força de vontade. É só eu ter vergonha na cara. E não é assim que funciona, gente. Não é pouca força de vontade. Então, existem vários mecanismos biológicos, genéticos e ambientais e comportamentais que te levaram a esse excesso de peso. Uhum. E esses pacientes sofrem essa internalização de que falta vontade deles, sendo que a gente às vezes não consegue oferecer o tratamento que ele precisa. Os pacientes da rede pública, então, eles realmente são assim, sem recursos para tratar a obesidade, o que é o pessoal aí das entidades da ABESO já está lutando muito. Sim, para tentar melhorar essa questão. Olê, melhorar essa questão. sabe uma coisa que eu queria te perguntar, que você fala super bem? Eu acho super interessante, quando a gente vai fazer o tratamento do paciente, a gente ligar o perfil, né, de fome, o perfil do paciente com a medicação. Então, não é a mesma medicação que vai funcionar para todo mundo. Então, qual que é o perfil melhor respondedor para o paciente dos injetáveis? Dos análogos de GLP-1? Qual que, na sua opinião, é o melhor perfil? Que mais responde? E o que menos responde, vai? Ótimo. Infelizmente ou felizmente, né? A gente caracteriza sempre o paciente. Quem não sabe o que é padrão alimentar, gente, para chegar no padrão alimentar, eu tenho que perguntar para o paciente ver o dia alimentar dele inteiro, eu e a Carla, né, que faz esse trabalho como nutróloga. A gente tenta ver ali onde ele está ingerindo excesso de calorias. Então, se você belisca durante o dia, se você tem um padrão noturno, se você tem um padrão beliscador, tem um padrão hiperfágico, que é aquela pessoa que come grandes volumes na refeição. E a gente tem também o transtorno de compulsão alimentar e o padrão caótico, né? Não é tão fácil, padrão caótico, que não é tão fácil chegar a essa conclusão com os pacientes, mas os mais respondedores, que respondem melhor, são os padrões dopaminérgicos, que a gente fala, que é aquele paciente que tem prazer em se sentir cheio, tá? E aí, e também alguns perfis hiperfágicos, viu, gente? Mas não são todos. Então, aquele paciente, é muito comum o paciente falar, eu gosto de comer. Então, ele gosta de se sentir satisfeito. Geralmente, ele é aquele paciente, Carla, que tem necessidade de comidas sólidas, tá? Então, eu preciso comer uma massa, eu preciso comer um pão. Isso é muito importante. O perfil que responde pior são aqueles pacientes beliscadores. Porque os injetáveis, gente, as medicações elas não impedem pequenos volumes de comida. Então, geralmente, esse paciente a gente tem que abordar outras opções terapêuticas. Às vezes o beliscador ele responde mais quando ele tem aquela questão do mecanismo de recompensa associado, né? Então ele faz o beliscador porque ele tá usando isso como um ganho secundário. Aí talvez até uma associação de medicação aí seria interessante, né? E que é uma coisa que a gente tem muito ganho. A gente não tem liberação oficial tais medicações para a obesidade, mas a gente vê na prática clínica que essas associações de medicação com os análogos de GLP-1, de medicações que hoje são utilizadas como ansiolítico ou são utilizadas hoje para alguns tipos de compulsão, não só alimentar, mas para tabagismo. Então, essa associação com os análogos de GLP-1, ela também tem bastante resposta, né? A gente acaba conseguindo ganhar muito com alguns tipos de paciente, né? Lê, mas sabe o que eu acho? Acho que a gente já podia ir finalizando, porque senão vão liberar a gente da live, a gente vai cair. Então,
eu vou começar só aqui. Foi ótimo, Helena, como sempre. É muito boa as nossas discussões. Então, Adorei. a gente adora discutir casos de metabolismo e a nossa ideia é trazer para vocês, lógico, para o público leigo, para os profissionais da saúde principalmente. Então, essas lives elas são voltadas para os profissionais da saúde principalmente. É um ambiente para a gente discutir casos, então tragam casos relacionados ao assunto. A gente quer se encontrar toda a última terça-feira do mês, na hora do almoço. Acho que esse horário foi ótimo, 1 hora da tarde. E Perfeito. acho que a gente podia, Lê, tive uma ideia agora, a gente podia abrir umas caixinhas de pergunta para as pessoas perguntarem sobre o assunto e também para darem sugestões sobre os próximos temas, né? Bora. Bora. Agora, se você quiser falar alguma coisa para concluir. Ó, foi muito bom aí, desculpa a internet. E informação, ela é sempre uma aliada no tratamento. Muitas vezes eu apresento aqui as medicações para o tratamento da obesidade e peço para o paciente ler e no retorno é discutir, porque às vezes a gente precisa ler, entender. Tem vários estudos publicados da segurança cardiovascular, gente. Então a gente falou aí dos adolescentes, Carla, mas eu queria falar muito dos pacientes, dos idosos. Eu tenho pacientes com 75 anos, Sim, 80 tenho anos, muito, é mais o meu que não perfil. podiam usar nenhuma medicação. E são pacientes, às vezes, com artrose, com dificuldades de locomoção. E a gente teve esse cuidado e hoje a gente tem essas medicações que vieram para auxiliar no tratamento dos idosos obesos. E foi muito bom. Então, a gente tem que abordar todas as idades e aí esses recursos são muito importantes para o paciente. Então, não leiam sobre o assunto, se informem, lógico, em locais, tragam as perguntas aqui para a gente. Alguém tem uma ideia aí de próxima live para a gente fazer, gente? Vamos ver se Mandem sai. aí. A gente ainda não Toda decidiu o tema. A gente, na verdade, decidiu de última hora essa, né, Lê? A gente falou, vamos lá, vamos Sim, começar. Então, assim, estamos aí super à disposição. Se alguém tiver a última dúvida, eu vou dar um minutinho para alguém ter a última dúvida ou sugestão de próxima live. Pode falar, Lê. e se quiserem ir para a gente vai responder algumas perguntas em forma de Isso. stories amanhã, entre hoje e Aham. amanhã. Então, fiquem à Boa. vontade aí, se quiser discutir Isso, alguma e tem coisa. paciente que entrou para te conhecer, porque eu falo, eu vou discutir seu caso com a endócrino do time. Falei, entra lá na live que você vai saber quem é. Então, essa. Obrigada, viu? Os meus ex-alunos aí. Muito Sim. bom. Legal, Lê. Acho que, olha, ninguém mandou, mas o pessoal pode estar. Ó, resistência à insulina. Ótimo. Ótimo assunto. Legal. Excelente assunto. Boa. Obrigada pela participação. Com certeza faremos uma live sobre Vamos, resistência à insulina, as repercussões, vamos. diagnóstico. Muito boa. Vou encerrar a live. Muito obrigada a todos pela participação, por Obrigada. esse almoço aqui com a gente. Até o próximo mês. Quando a gente souber o próximo tema, a gente manda no grupo para vocês, no Instagram. E quem tiver dúvida, manda lá. A gente vai abrir agora mesmo, terminando a live, as caixinhas de pergunta e vamos respondendo em formato Vou de stories lá no responder Instagram. aí depois. Tá bom? Beijo, Lê. Bom atendimento. Beijo, gente. Beijo, Carlinha. Obrigada. Obrigada, eu. Tchau, foi ótimo. Tchau. Agora, você desligar.